Olá a todos, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a esse encontro. Meu nome é Patrícia Bragança, sou gestora de projetos na CDM, e nós já vamos começar aqui a nossa segunda rodada de apresentações de casos e diálogos ASG, com foco agora no eixo social. E é com grande prazer que eu quero convidar ao palco Natália Frossá, coordenadora de Impacto Sustentável da Anglo América. Quero convidar também Luana Cajazeiro Rafael, especialista de responsabilidade social da Gerdau. Convido agora Renato Souza, diretor de Inclusão, Diversidade e Sustentabilidade Corporativa da PwC Brasil. É com muita satisfação que começamos esta rodada de apresentações de casos, com foco na atuação das empresas no eixo social da agenda ASG. Aproveito para comentar que na nossa visão é fundamental um olhar cada vez mais transversal e integrado das agendas. Como vocês viram pela manhã aqui a parte do meio ambiente, agora nós vamos falar do social e depois governança. São temas que não podem andar, de maneira isolada. Também é de suma importância uma atuação empresarial que fortaleça a democracia, suporte em ações concretas pela mitigação do aquecimento global e atue para a redução das desigualdades. Novamente, eu agradeço a presença dos colegas que estão aqui. Quero também apresentar... Não tinha visto. Carlos, fala o seu sobrenome. Thierse, eu fiquei tentando decifrar.
Deixa eu voltar aqui no Carlos. Engenheiro de expansão do Sistema Elétrico da CEMIG. Seja também muito bem-vindo e muito obrigada por nos acolher aqui nesse palco. Eu começo a nossa conversa convidando a Natália Frossá para poder falar do case, né, da empresa. Aqui nós temos 15 minutos, Natália, para você explanar para a nossa plateia sobre essa experiência e que a gente possa aproveitar ao máximo com esse aprendizado. Fique à vontade. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Vou começar aqui. Vocês podem colocar a apresentação, por favor? Vamos lá, então. A Anglo American, gente, faz parte aí da agenda global da ONU, né, que tem um objetivo de contribuir para o desenvolvimento sustentável. E aí a gente quer o quê? Né? Maximizar os impactos positivos e minimizar os impactos negativos. E aí, quando a gente fala sobre isso, a Anglo American, alinhada com todos os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, ela criou o Plano de Mineração Sustentável. O que é isso? Nada mais é do que colocar em prática ali ações concretas, ali, né, para a agenda ASG. Pode passar, por favor. Isso. Então, esse aqui é o esquema do Plano de Mineração Sustentável. Como vocês podem ver, a gente tem os 3 pilares, o do ambiente, o social e o de governança. Hoje, então, a gente vai focar ali no social, que é o de comunidades prósperas. Vou falar brevemente das outras frentes de atuação e depois a gente foca no exemplo prático aqui que eu trouxe para hoje. Mas, então, dentro do pilar de comunidades prósperas, a gente tem a frente de educação, que a gente tem um programa bem robusto para melhoria ali do desempenho dos alunos nas escolas municipais das cidades que a gente tem atuação. Na frente de saúde e bem-estar, a gente tem um programa focado para ações de prevenção, focado ali principalmente em ações de prevenção relacionadas a doenças não transmissíveis, a prevenção contra abuso de álcool e outras drogas e também a saúde sexual e reprodutiva com foco em gravidez na adolescência. E aí, por fim, a gente tem ali a frente de atuação de meios de subsistência, que nada mais é do que programas e projetos que apoiam o emprego e renda na região que a gente atua. E eu trouxe um exemplo de um programa aí que a gente atua desde 2013, lá na região de Conceição do Mato Dentro. Então, é o programa Crescer. Eu não sei se algumas pessoas aqui já conhecem, já ouviram falar, mas é um programa que a gente tem um objetivo de fomentar a diversificação econômica. A gente sabe que o minério é finito. A gente ainda tem muito tempo de operação lá na região, mas a gente já pensa nisso desde agora. Então, desde agora, a gente está fomentando cadeias produtivas que não estão vinculadas à mineração, para a gente deixar esse legado positivo. E aí a gente está falando de pessoas que são beneficiadas, são jovens, são produtores rurais, empreendedores. E aí, aqui eu trouxe um pouquinho do histórico desse programa. A gente começou lá em 2013, ainda pequeno. Em 2017, a gente conseguiu fazer uma parceria muito importante com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o BID, e a Fundação Anglo American. Então, a gente conseguiu potencializar esse programa e expandir os investimentos e as cadeias produtivas que foram apoiadas. E aí a gente ficou com essa parceria até o ano passado. A gente acabou de concluir e estamos começando um ciclo novo do Crescer agora, focado somente em queijo, que é uma tradição ali da região. Em Goiás, a gente tem nossas operações de níquel. A gente começou o programa em 2021 e a gente tem uma previsão de terminá-lo no ano que vem. Então, falando um pouquinho, assim, eu não vou entrar muito no detalhe, mas falando um pouquinho das cadeias
produtivas que a gente já apoiou. Então, apicultura, leite, queijo, jovens, turismo, horticultura, quitandas e governo. Com relação aos jovens, gente, a gente tem alguns critérios para as pessoas participarem do programa. Então, acima de 17 anos, que não tenham emprego ou que ganhem menos do que um salário mínimo e que estejam em busca de um emprego. E aí as capacitações são feitas em 2 temas principais, né? Empreendedorismo e empregabilidade. Quando a gente fala de empreendedorismo, eles saem do curso com um case pronto para montar um negócio. Então, eles entendem quais investimentos eles precisam fazer, o que é um investimento, um custo fixo, fluxo de caixa. Eles entendem assim como montar um negócio e como deixar aquilo acontecendo, né? Aquilo o negócio vivo ali, né? E aí, em empregabilidade, a gente está falando não só de uma análise curricular, como se portar em entrevista, mas também mexe muito com a autoestima desses jovens. Eu conversei recentemente com alguns dos jovens e é muito bonito de escutar a mudança de vida mesmo que traz para eles, mais nesse sentido interno deles, sabe? Então, não é só o foco ali no emprego, mas também na mudança de vida que causa esse programa para eles ali. E aí, falando um pouquinho de leite e queijo, a região do Cerro ali, não sei se alguns de vocês já provaram, mas é um dos melhores queijos do Brasil e a gente tem fomentado também essa produção lá na região. Então, muitos dos produtores que participam do programa vendiam leite fresco, que não tem um valor agregado muito alto. Então, a gente, com as técnicas do programa, ensina como técnicas de maturação, como manter o queijo, qual tipo de fungo, enfim, capacitações gerenciais e técnicas para aumentar esse valor agregado do produto. O turismo, por exemplo, a região também é belíssima, né? Cachoeiras e um turismo cultural muito forte, mas a gente também está unindo essas 2 cadeias, né? Do queijo com o turismo. Aquele turismo gastronômico. Muitos dos nossos produtores estão abrindo a fazenda deles para receber turistas e experimentar do queijo, conhecer do modo produtivo, enfim. Então, trazendo um pouquinho dos números gerais, né? O programa, desde 2013, em Minas Gerais, a gente já capacitou mais de 2.000 jovens, 150 produtores de queijo, 17 apicultores, 40 produtores de hortaliças, 166 pessoas do setor de turismo e 264 agentes públicos. Com a parceria que a gente fez com o BID e com a Fundação Anglo-American, foram investidos mais de 20 milhões de reais. E aí, gente, quando a gente está falando desses números dos beneficiários diretos, cerca de 40% são mulheres. Alguns dos resultados, né, que a gente busca aí no programa é o aumento da renda média desses produtores. Então, a gente tem um aumento de renda média expressivo, né, quando a gente fala de apicultura, um aumento aí de cerca de 66%, de horticultura 32%, dos jovens 25% e do leite queijo 45%. A gente já suportou aí mais de 2.500 empregos e ganhamos alguns prêmios com esse programa. Então, em 2019, a gente ganhou o Prêmio Nacional de Turismo. Em 2020, a gente foi reconhecido como caso de referência em empreendedorismo e sustentabilidade pela CEPAL. E a gente tem inscritos os nossos produtores, né, que fazem parte do programa, em campeonatos mundiais e nacionais de queijo, e 62 queijos já foram premiados, inclusive num campeonato na França. Então, é muito bom ver os resultados que a gente tem colhido, né? Aqui eu coloquei só o programa em Goiás, a gente começou em 2021, então a gente tem menos resultados para compartilhar, mas, de qualquer forma, a gente também investiu lá em apicultura e leite queijo, e atualmente a gente tem investido ainda em leite queijo
e em jovens. Bom, é isso. Eu trouxe aqui... eu acho que o vídeo... Pode passar o vídeo? Pode, né? Tem 3 minutinhos, tá? Nasci em Conceição, mas meu pai morava aqui. Morava na Tapera e já mexia aqui. Eu frequento aqui com ele desde que comecei a andar a cavalo, com 8 anos de idade, já vinha na garupa direto aqui. Quando a gente se casou, eu já morava na fazenda do meu pai, que produzia o queijo. E aí casamos e demos sequência nessa produção do queijo. É coisa que vem passando de geração em geração. A fonte de renda aqui do queijo foi desde quando eu nasci. Meu pai já tirava leite, fazia queijo aí, mas o que mantinha a família era o queijo. E o queijo é parte, né? Ele é assim, é o sustento mesmo da família. Para todo mundo era difícil. Ele entregava queijo que ele não tinha valor, pagava o queijo, era barato. E hoje eu passo a vender o queijo melhor de preço, maturando o queijo. Foi depois que veio o programa Crescer, que entramos no programa e aderimos fazer aqui também. Aí só melhorou para a gente. A rotina do programa Crescer aqui com a gente foi intensa até chegar a esse ponto hoje da queijaria. Tivemos a ajuda de palestra com técnico na parte agrícola, na pastagem, silagem, como tratar uma vaca. Fomos na Serra da Canastra, no Cerro, em outros lugares, o que a gente via lá fazia aqui. Então, assim, o Crescer foi o ponto-chave dessa história que está acontecendo hoje. Então a gente entrou na certificação com a ajuda do Crescer. Agrega muito valor para a gente vender o queijo, porque a partir da hora que você tem um queijo certificado, você tem um queijo que foi fiscalizado, que foi inspecionado pelo IMA. Então, pegou um queijo do lugar que é certificado, pode ter certeza que está comendo um queijo sem problema nenhum. E só foi possível o turismo através deles, porque eles nos incentivaram. Eu falo que é melhor do que dinheiro, porque muita gente fala assim, mas o programa Crescer não trouxe dinheiro. Eu trouxe coisas melhores, talvez, que seja o dinheiro. Eles incentivaram a gente a fazer aquilo com o recurso que a gente tem. Com o turismo aqui na fazenda, a gente já consegue fazer as coisas com mais prazer, porque você tá mostrando para pessoas diferentes que vão conhecer o local, que vão vir visitar. Crescer, para mim, é ir para frente, né? Expandir, aumentar os negócios. Crescer, para mim, foi conhecimento, novos conhecimentos. Aí eu penso no futuro da Fazenda Calhau até eu ficar velha, que os 80 eu acho que ainda vou dar conta de tocar ela. Aí depois dos 80 eu vou passar pro meu menino. Aí depois eu quero que ele passe pro neto. Mas até os 80 eu não quero sair daqui não. Bom, é isso. Deixo aí depois para perguntas, se alguém tiver também. Obrigada. Muito bacana. Ver iniciativas de empreendedorismo, turismo rural e qualificação do que o mineiro mais gosta, né, gente? Do nosso queijo. Acompanhei algumas matérias falando desse processo de competição, de qualificação dos queijos mineiros para as competições internacionais, e Minas realmente tem se despontado, e que bom saber que o Crescer está lá, né, fazendo esse trabalho com as comunidades de base, com as pessoas que estão que precisam desse conhecimento. Nós sabemos que realmente tem que ter um ator externo que leve essa capacitação para qualificar a vida dessas pessoas. É muito bacana, parabéns. Agora, nós vamos ouvir o Carlos, da CEMIG. Gostaria, Carlos, que você falasse um pouco do case que você nos traz essa tarde, que pudesse compartilhar da experiência que você traz aí para a nossa plateia. Muito obrigada. Joia. Boa tarde a todos. Carlos Chesse, né? Eu sou funcionário da CEMIG. Eu tenho o prazer aqui de apresentar para vocês um case de sucesso nosso aqui
né, uma atuação aqui em responsabilidade social, atuação direta aí com comunidades. Eu vou falar aqui do Programa Energia Legal da CEMIG, tá? O Programa Energia Legal da CEMIG, ele tem o propósito aí de regularizar, de melhorar o fornecimento de energia para aproximadamente 240 mil famílias de baixa renda, né, situadas aí em ocupações e comunidades, principalmente aquelas de maior vulnerabilidade social. O vídeo, como é que eu passo aqui? Poderia? Conheça o novo programa Energia Legal, a iniciativa da CEMIG que vai regularizar as redes elétricas, garantindo segurança e qualidade para quem não tem acesso ou utiliza energia improvisada. Isso significa mais cidadania, qualidade e segurança. Mas, na prática, o que vai mudar? A CEMIG vai levar energia para ainda mais regiões do estado, melhorando a qualidade de vida de milhares de famílias mineiras. Antes da CEMIG entrar, a gente não existia aqui, não podia chamar um Uber, porque ele não veio aqui, não vinha aqui, né? Não tem um comprovante de residência, né? Hoje tem, graças a Deus. E o projeto também dentro da comunidade ajuda de 0 a 100 em 100, por quê? Eles estão dando a dignidade de um conforto de chegar do serviço, né? Tomar um banho, ligar a televisão, sem aquele medo de daqui a pouco meu chuveiro queima, eu tenho a geladeira hoje, amanhã eu não vou ter. Também vai modernizar a rede elétrica em várias áreas, garantindo muito mais segurança e qualidade para quem já tem energia, além de possibilitar para todos os clientes acesso aos diversos canais de atendimento. As famílias cadastradas na tarifa social terão desconto na sua conta de luz. A implantação desse programa contribui diretamente para transformar a vida das pessoas com mais qualidade, mais segurança, conforto, inclusão social, cidadania e desenvolvimento sustentável. A receptividade deles aqui com a gente, ela é muito boa, porque eles entendem que a gente traz uma qualidade de vida para eles. Já teve gente que relatou que tem tempos que tem micro-ondas e não consegue utilizar. Com a luz agora eles conseguem. Aqui em casa eu tive que trocar a fiação da casa 2 vezes. Meu chuveiro já pegou fogo. Muitas vezes eu já fiquei aqui 1 mês sem luz. Agora eu posso chegar tarde e tomar um banho com conforto. Eu posso tomar um banho e lavar a cabeça com conforto. Antes não tinha isso. As minhas meninas agora elas podem tomar o banho delas. Não tenho aquela preocupação, nossa, a luz vai acabar. Agora eu sei que se eu ligar na central da CEMIG, eu sei que eles vão vir aqui, que eles vão resolver o meu problema. Sempre que a gente vê as pessoas contentes, a gente também fica contente, né, de ver que está sendo executado um trabalho de qualidade para eles. Com um investimento expressivo, milhares de famílias serão beneficiadas pelo programa nos próximos anos. Viver na comunidade com a energia clandestina é ruim, mas foi o único meio que a gente conseguiu para sobreviver até hoje. A CEMIG chegando aqui agora, é o desejo que toda a comunidade tem. Simplesmente ter a sua energia ali sendo bem distribuída, você pagar a sua conta, você ter seu endereço. A regularização elétrica, dentro do contexto da regularização fundiária, ela é de primordial importância para trazer à comunidade dignidade e senso de pertencimento. Com a energia e com a regularização fundiária, tornamos aquela comunidade antes esquecida parte do mapa do município atual. Então a energia chegando aqui significa que para todo o povo que não tem moradia, uma grande vitória, uma grande conquista. Hoje a CEMIG está aqui com a gente. Me sinto um cidadão, me sinto reconhecido, sinto que alguém fez alguma coisa pela gente. Nós sentimos que a gente está vencendo, está progredindo, está prosseguindo. E o nosso futuro, a gente sabe que o nosso futuro está iluminado. Já iniciamos as primeiras obras em diversas comunidades da região metropolitana de Belo Horizonte. É a CEMIG garantindo energia segura e de qualidade para os mineiros. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Interessante disso aí, dessa experiência nossa, né? Que, na verdade, nós começamos o projeto para levar energia, né? Mas a receptividade, né? A gratidão, né? dos beneficiados foi um negócio muito tocante, sabe? Porque
eles não falavam só do conforto da energia, eles falavam de inclusão, falavam de dignidade, falaram de cidadania. O maior prazer deles, né, não era dizer que tinha energia em casa, não era isso não, o maior prazer deles foi assim, olha, eu tenho um endereço, agora eu posso chamar um carro de aplicativo, tal, sem que eu sou reconhecido, eu estou inserido na sociedade. Então, isso realmente é muito tocante para a gente, né? Então, quais são os benefícios aí, né? O objetivo principal, né, do programa era segurança, né, contra acidentes de origem elétrica. Nós estamos falando de ocupações, estamos falando de crescimento desordenado, estamos falando aí de moradores, né, sem a titulação do imóvel, né, mais qualidade e confiabilidade no fornecimento de energia, atendimentos muito precários, a questão da regularização da energia de famílias em situação de vulnerabilidade social, né? Nós temos casos muito críticos, né? Habitações muito precárias, comprovante de endereço por meio da conta de luz, né? Até o caso que nós vamos mostrar, o primeiro endereço, né, de 5.000 famílias, foi o primeiro comprovante de endereço foi a fatura de energia. Então, assim, isso para eles tem um valor imensurável. Até porque nós também acabamos que provocando o poder público, né, a dar esse endereço. O nome do logrador, o endereço do imóvel e tudo mais. Era uma condição para a gente fazer a obra, né? Facilidade para realizar novas ligações. A partir desse momento, nós estamos operando aquele território normalmente, né, com operação, manutenção, serviços comerciais de uma forma geral, e está inserido, né, na nossa demanda normal de atendimento. A questão aí de leitura, operação, monitoramento remotos, né, 24 horas, então nós entramos com uma rede de melhor tecnologia, então um atendimento bem legal. Redução das perdas de energia, redução aí de OPEX nosso, né, e reforço da imagem socialmente responsável aí da CEMIG. Para a gente conseguir fazer isso, qual foi a estratégia? A estratégia é não dar atendimento particularizado, era a gente tratar o território como um todo. Quando a gente fala de comunidade, nós estamos falando aí de comunidades com 1.500, 2.500 famílias no mesmo local, com atendimentos extremamente precários. Então, o que a gente fez? A gente fez esse mapeamento, falou assim, ó, vamos entrar com a solução completa, né? Vamos fazer uma estratégia, vai ser de porta a porta, um processo fim a fim. Né? A família não tem que nos procurar, nós é que vamos até as famílias. E aí, o que nós fizemos? Nós montamos, né, uma cesta de soluções, né, que atendesse plenamente todas as comunidades. Então, o que a gente tem aí de mais relevante? É um sistema de medição, né, centralizado, né, em redes, são redes compactas, trifásicas, circuitos pequenos, um atendimento de alta qualidade. A medição, os equipamentos nossos são todos telemedidos, telecontrolados, operados pelos nossos centros, né? Melhor até que muita rede nossa aqui da Centro-Sul. Tá? A questão dos padrões de energia é outra coisa que nós descobrimos de muito valor para as famílias. Você chega num determinado imóvel, não tem só uma família, tem 2, 3, 4 famílias no mesmo lote. Então, bom, vamos entrar com a solução completa. Se é 2 famílias, se é 3 famílias, se é 4, é 4 padrões de energia, cada qual com o seu atendimento, até para facilitar a gestão do consumo, a gestão de pagamento, né? A questão de acesso à tarifa social. Então, tem vários benefícios nisso. Isso aí em comunidades aí de horizontais, né? Para os condomínios, né? Para os verticais, nós entramos com uma outra solução, que é também um sistema de medição centralizado, só que aí alojados aí em painéis. Tá? Nós estamos até com uma experiência muito interessante disso, nós estamos tratando da primeira ocupação vertical em Minas, que é lá na Rio de Janeiro, né, a ocupação Carolina, é um antigo prédio, né, é um antigo hotel, né,
abandonado, claro, né? E foi ocupado por aproximadamente 80 famílias, estão distribuídas em 15 andares, e nós estamos levando energia para essas 80 famílias. E a solução que nós encontramos foi esses quadros de medição, né? Onde nós vamos estar colocando lá tudo direitinho, fazendo atendimento individualizado, inclusive a distribuição interna para chegar aí até as moradias. E, além disso, né, como uma solução, né, extremamente relevante também, é um tratamento ponta a ponta. Né? Tem um diferencial enorme em um procedimento atual nosso. O procedimento atual nosso, a prefeitura ou o empreendedor nos solicita uma obra, a gente faz a obra, depois o cliente por cliente, nos solicita a ligação. Aqui não, nós entramos na comunidade, nós vamos em cliente por cliente, fazemos o cadastro daquele cliente, depois da rede pronta, a gente monitora até ativá-lo no nosso sistema. Isso com doação de padrão, com um trabalho fantástico da nossa equipe de eficiência energética também, né? Trocando lâmpadas, dando orientação para consumo, fazendo orientação aí para tarifa social. Então, faz um trabalho permanente de comunicação aí com a comunidade. O que nós temos de resumo hoje? Nós já temos hoje 27 mil famílias beneficiadas em 16 comunidades, 18 conjuntos habitacionais, mais de 23 mil visitas aí da nossa equipe de eficiência energética, fazendo todo esse trabalho de relacionamento, troca de lâmpada, mais a questão aí da tarifa social. Temos mais de 50 mil lâmpadas doadas, né, mais de 7 mil famílias cadastradas na tarifa social, né, e mais de 17 mil padrões doados. Entrando num exemplo específico, né, só nessa comunidade, né, essa aqui a gente chama de Ocupações Isidora. A Ocupações Isidora é constituída de 4 comunidades: Esperança, com 800 famílias, Vitória, com 2.500, Rosa Leão e Helena Greco, com 1.700 famílias, totalizando 5.000 famílias. É uma ocupação desde 2013, tá? Então tinha um problema ainda fundiário, judicializado, com problemas de reintegração. Depois de um esforço aí das secretarias de governo, né? Houve uma troca de terreno, tudo mais, que aí a prefeitura nos liberou aí para entrar, né? E a gente já eletrificou, já atendeu aí essas 5.000 famílias. Os beneficiados, então, 5.000 famílias nessas 4 comunidades, investimento aí de 25 milhões, né? Construção da rede, doação dos padrões, substituição das lâmpadas. Agora, o maior destaque que eu gostaria de dar para essa ocupação, ela é símbolo para nós, ela é símbolo aqui para a CEMIG, para toda a equipe aí do projeto, não só pela dificuldade, mas pelo envolvimento de vários players para a solução, sabe? Não era um assunto fácil, né, até porque é uma ocupação, a questão de reintegração, tem toda aquela questão. Então, depois de, pelo menos, pacificado essa questão aí de reintegração, né, aí teve uma atuação muito forte aí da Prefeitura, Ministério Público, CEMIG, né, e lideranças das comunidades para a solução. A dificuldade maior nossa é convergir os interesses. Interesse da CEMIG, atender 100%. O Ministério Público, fazer o melhor para a comunidade, a questão da prefeitura, a preocupação com o crescimento desordenado. Então, assim, foi um trabalho muito legal, muito intenso, né? E quem é amparado aí pela regulação, nós tivemos muito sucesso, né? Com o amparo legal aí pelo Ministério Público, né? Demos solução para 100% dos casos. Só não atendemos aqueles casos onde a família poderíamos estar colocando, né, ou a família já se encontra numa condição de risco, seja um risco geológico, uma situação dessa. Mas casos muito, muito poucos, né, então, né, nada relevante. Concluímos isso em outubro de agora, de 24. O importante disso tudo aqui, né, a questão nossa, é levar energia às áreas invadidas e reconhecidas pela Prefeitura como de interesse social, né, e melhorar o fornecimento,
de comunidades aí com alto índice de ligações improvisadas. O relacionamento com a comunidade, que eu já destaquei, né? Depois de mapeado a realidade socioeconômica dessa comunidade, e obtendo a concordância do poder público para a gente fazer esse trabalho, né? A gente já mapeia a liderança local, realiza o diagnóstico, o anteprojeto, apresenta o programa, o projeto executivo, né? Tudo isso tratado com as comunidades. Aqui está uma foto mostrando esse bate-papo, uma transparência total aqui, né, com a comunidade. Entra com a nossa equipe de conscientização sobre o uso eficiente e seguro de energia, e é feita uma comunicação porta a porta o tempo inteiro, né? Para cadastro das ligações, instalação, adequação do padrão de energia, comissionamento e eficiência energética. Mais importante disso tudo é ir até a família, né? Dar uma solução completa, integrada, né? De forma a atender plenamente a demanda aí da comunidade. Obrigado a todos. É isto. Disposição. Carlos, obrigada pela contribuição. A CDM tem, né, a grata satisfação de participar dessa história com o Programa de Eficiência Energética. A gente tem uma história com a CEMIG nesse trabalho e de visualizar na prática, né, o efeito disso. E dignidade, né? Aí, junto com a energia vem tantas outras coisas, né? Tantos acessos, tanta inclusão, que aqui você trouxe um pouco, mas se for a fundo, quanta coisa, quantas histórias aí mudaram por meio desse acesso. Agora eu quero convidar a Luana, tive o prazer ali de conversar um pouquinho aí nos bastidores, Luana Cajazeiro Rafael. Luana é especialista de responsabilidade da Gerdau. Gostaria que você trouxesse a sua história para a gente. Fique à vontade. Olá. Pessoal, boa tarde a todas, todos. Eu sou a Luana Rafael, eu sou líder de projetos sociais na Gerdau. Estou na Gerdau há quase 4 anos, tocando projetos. E ontem eu respondi uma pergunta que eu vou replicar agora aqui com vocês, porque a pergunta dizia, né, qual a melhor parte do seu trabalho, e eu digo que a melhor parte para mim, né, são duas. A primeira é estar no território, porque nada sobre nós sem nós, né, então tudo que eu faço lá na Faria Lima, em Pinheiros, é tudo sobre o território que eu tenho que participar e tenho que ouvir as pessoas. E uma outra coisa é compartilhar conhecimento, né? Então, tá nesse ambiente onde tem várias pessoas que decidem, né? Faz parte desse processo de compartilhar, receber informação também, para a gente aprimorar os nossos processos cada vez mais. Tá? Então, vou contar um pouquinho aqui do case da Gerdau, falando um pouco, acho que é para cá, isso, da estratégia social da Gerdau. Vou passar bem rapidinho, né? Aqui a gente conta um pouquinho de como que o aço pode ajudar na construção de uma sociedade mais justa. Então, quando eu entrei na Gerdau, eu me identifiquei muito com a cultura da empresa, e depois eu estava até conversando com a Patrícia, né? Quando você vai se envolvendo nos projetos sociais, principalmente, a gente vai entendendo e vai conseguindo nomear suas vivências anteriores, né? Então, eu acho que a gente faz tão bem aquilo que a gente faz no território, porque a gente vem, de certa forma, desse lugar, né? A gente sabe um pouquinho do que a gente está falando. Então, para mim, é uma honra estar aqui. Obrigada ao ETS pelo convite. É uma honra estar representando a Gerdau, onde tem como objetivo trabalhar para que a sociedade tenha um desenvolvimento sustentável e que não seja dependente das nossas ações e dos nossos investimentos. A gente fala que as pessoas elas precisam ter autonomia, né? Então, a gente segue com a linha dos nossos projetos, pensando nessa independência que a comunidade precisa ter. Vou passar aqui bem rapidinho para a gente poder concentrar nos nossos projetos. Tá? Então, aqui, como maior recicladora da América Latina, uma das empresas mais sustentáveis do mundo, e aqui a gente começa a contar um pouquinho da nossa história, como que ela é concretizada nas nossas atuações sociais.
A gente tem 3 pilares de atuação social: educação empreendedora, habitação e reciclagem. E aí, como eu disse, né, eu me identifiquei muito com a cultura da Gerdau, que eu vim de uma origem empreendedora, e aqui a gente fala muito do empreendedorismo como estratégia de empoderamento das pessoas, para que elas tenham autonomia de decidir o que querem fazer das suas vidas. Então, um pouquinho nessa linha aqui que a gente segue com todos esses nossos projetos nos 3 eixos, e focando, né, eu acho que quando eu entrei na Gerdau foi um presente que eu tive, trabalhar com moradia social, atuar com o eixo de habitação social, porque, de fato, eu não sabia o que era isso. Eu sou formada em administração de empresas, e aí, trabalhando com responsabilidade social, eu fui me aperfeiçoando, e o ano passado eu fiz uma pós-graduação em urbanismo social. Então, entender um pouquinho mais o que é essa realidade urbanística, né? E como que as pessoas elas vivem ainda. Então, não é só sobre você dar um acesso à luz, né, Carlos? É sobre sobre a pessoa não ficar mais resfriada porque está tomando um banho com energia elétrica, né? É sobre, que nem um caso que a gente teve em um dos nossos projetos, que eu vou contar aqui a história, é sobre a criança não ficar mais doente, né? De tanto que tomava banho frio. Então, não é só o acesso à luz, é o acesso, de fato, à dignidade, né? Que a gente vai levando através dos nossos projetos. Então, aqui, focando no pilar de habitação, a gente tem 1/3 da população mundial urbana que vive em favelas e assentamentos. E aí eu vou contar um pouquinho da história do nosso projeto Reforma que Transforma. É o maior projeto social dos 124 anos da Gerdau. É um projeto que a gente tem aí um orgulho, que tem sido referência de projetos em habitação social de empresas privadas no Brasil. E é um projeto que tem sido ferramenta para poder endereçar questões climáticas, né, como o evento que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul. Quando a Gerdau fez 120 anos da história, o nosso conselho desafiou o Instituto Gerdau e disse: olha, a gente precisa de um projeto que tenha um legado, né? E a gente precisa de um projeto que tenha essa autonomia e que caminhe, né, da forma como a gente construiu a nossa estratégia, que tenha uma autonomia e sustentabilidade para seguir carreira solo. E aí a gente começou a conversar com vários parceiros. A Gerdau ela costuma dizer que não faz nada sozinha, a gente sempre trabalha em conjunto e falando com muitas pessoas para tomar algumas decisões, e o Reforma que Transforma não foi diferente. A gente seguiu com o eixo de habitação, e aí a gente começou a fazer algumas pesquisas com relação a essa temática, né? Então, aqui a gente vê como 28 milhões de moradias impróprias no Brasil. A gente tem alguns números aqui que nortearam o nosso processo de escolha do projeto e a forma como nós íamos trabalhar. E aí a gente já começa a direcionar o tema para um processo de melhoria habitacional por meio de reformas, né? E quando a gente descobriu que deveria ser um projeto de habitação e de reformas de moradia, a gente fez algumas definições estratégicas com base nas nossas operações. Então, a gente pegou 12 territórios de operação da Gerdau e a gente fez uma pesquisa nesses 12 territórios para entender o contexto habitacional dessas residências. E aí a gente visitou 12 cidades, 36 bairros, e nós pedimos licença para entrar na casa de quase 400 pessoas, né? Então, a gente tem aqui várias inadequações que foram mapeadas nesse diagnóstico que a gente fez ao longo de 2021, e aí a gente consegue entender, né, até mesmo na comunidade, ao lado das nossas operações, como que as famílias elas vivem, né? E quando a gente fala de acesso, né, a gente fala também, não é só sobre a criança morar nesse quarto mofado, é sobre essa criança crescer e ela não ter uma condição digna de, pelo menos, ir na escola, porque ela faltou muitas vezes na escola, na aula, né, porque ficou doente, né? É uma família que não tem privacidade, não tem condições dignas, não tem condições dignas nem de alimentação. A gente não está falando de luxo, né? A gente está falando de condições dignas, e o direito da moradia é um direito constitucional, né?
Então, aqui a gente está falando de casas que a gente visitou e que são casas que ficam ao lado da nossa operação. E aí a gente comentou, né, e nós decidimos que seria um projeto que deveria seguir uma linha de estratégia de reforma de moradias para impactar 50 mil pessoas, fazendo 13 mil reformas ao longo de 10 anos. E aí, como é que a gente faz e como é que a gente pensou tudo isso, né? Não é nenhuma reforma do Luciano Huck, onde a gente seleciona uma casa, uma família, leva para o resort, volta e está tudo, né, funcionando perfeitamente. Quando eu falo de nada sobre nós sem nós, é porque a gente pensou numa estratégia de metodologia que funcionasse dentro de um ecossistema, né? Então, eu tenho no centro as pessoas que recebem essa doação, que são pessoas da comunidade, também são os nossos colaboradores, que também têm uma condição precarizada de habitação. Eu tenho os nossos executores, que são pessoas do próprio território, onde a gente trabalha o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento técnico dessas pessoas para fazer essa reforma. A gente tem uma rede de fornecedores que também são lojas, porque para a reforma das casas, a gente não compra de grandes distribuidores. Então, o legal disso tudo é que toda a economia fica no território, né? E a gente tem os nossos parceiros, porque como é que a gente encontra essas pessoas? Quando nós fizemos o diagnóstico habitacional, aquele que a gente fez em 2020, que eu mostrei para vocês, é um diagnóstico bem robusto que muitas prefeituras elas não têm. Então, a gente, assim que liberamos, inclusive o diagnóstico ele foi feito, e ele é público, tá? Em parceria com a Habitat pela Humanidade. Então, eles puderam compor esse documento e a gente entregou esse diagnóstico, fazendo o convite para cada subprefeitura e secretarias participar desse projeto conosco. Então, aqui na rede de parceiros, eu tenho envolvimento das prefeituras, eu tenho envolvimento das nossas ONGs, né? Porque os nossos parceiros sociais também é uma ferramenta bem importante para a gente trabalhar o desenvolvimento do território. E a gente lançou a primeira debênture social, que é um mecanismo financeiro que trabalha num processo de alavancagem dessa reforma, né? Então, a gente tem um formato de obra doada e um outro formato onde a família, que passando por um processo de avaliação econômica, tendo possibilidade de fazer o próprio financiamento, pode fazer através desse sistema que ele é próprio, tá? Então, a gente trabalha com esse ecossistema para que a reforma e os indicadores do projeto de desempenho eles fluam e eles aconteçam. E aí, como eu disse para vocês, não é uma reforma do Luciano Huck, porque também tem uma metodologia para isso, né? A gente fala que, assim, ao reformar um cômodo, né, que na estratégia de doação a reforma é de um cômodo, a gente faz com que a família, né, ou então desperte na família essa sensação de seguir com a reforma dos outros cômodos por si só. Então, a gente teve aí um caso da Dona Maria Aparecida, se eu não me engano, ela é de Divinópolis, e foi a primeira obra do Reforma que Transforma que nós fizemos, e a gente reformou o quarto da casa dela, né, uma casa grande, mas era de chão de terra batida, né? E a gente reclama tanto de passar, eu pelo menos, né, não gosto muito de limpar a casa, e eu reclamo de passar pano no chão. E a Dona Maria Aparecida, ela me agradecendo porque ela podia passar pano e sentir o cheiro do desinfetante na casa. E quando a gente chega para falar para essa pessoa que ela vai, né, ser beneficiada pela reforma, a gente dá a opção de escolha, por mais que o técnico, engenheiro responsável, ele indique qual é o cômodo que está mais vulnerável, né, porque é um cômodo. O morar bem da Dona Maria foi a reforma do quarto. Né? Depois que a gente descobriu que ela queria a reforma do quarto, porque ela tinha os 2 filhos que tinham sido... O Conselho Tutelar tinha tirado os 2 filhos dela e ela tinha que provar que os meninos tinham condição para dormir em casa. Então, o morar bem para a Dona Maria é ter os filhos e ter um quarto pintado, com piso
no quarto para os filhos dela voltar. E aí, na visita que eu fiz a ela falou assim, agora eu vou apurrinhar o meu marido, porque ele vai ter que colocar piso nos outros cômodos. Então, aí a gente já vê o processo da faísca da transformação, porque a gente desperta, a gente dá o acesso para que essas famílias que não tinha, né, um cômodo com piso, elas puderam, a partir dessa iniciativa, ter essa disponibilidade de seguir carreira solo. Eu acho que é uma das entregas que a gente tem do projeto. E aqui a gente tem alguns resultados ao longo desses 3 anos do projeto, né? Então, aqui a gente tem o número de casas reformadas nos 12 territórios que eu mencionei, que nós temos atuação, número de beneficiados, e aí é um indicador que eu gosto muito de falar, porque às vezes a gente distancia muito a questão econômica, né, com o social, e eu acho que não pode ser assim, né? Eu acredito muito que a gente precisa trabalhar esses indicadores econômicos, que as pessoas precisam ter acesso, se empoderar da economia também, do dinheiro, né? Então, trabalhar esses indicadores de quanto que é que o executor está tendo de lucro, quanto é que a gente está gerando impacto nas lojas e o potencial disso, porque todo ano eu tenho que renovar e tenho que mostrar para esse lojista que estamos com um projeto e o potencial de obra pode aumentar. Isso é muito bom para o desenvolvimento do território. Então, aqui a gente tem esses indicadores, que são indicadores muito importantes, para além dos outros indicadores de avaliação de impacto que a gente fala do projeto, que é de educação, que é de autoestima, que é também de renda, né? Porque dessas quase 2.000 reformas ao longo de todos esses anos, 70% são de mulheres pretas, né? Mulheres que trabalham dentro de casa. Então, quando a gente fala de questão social, habitação para pessoas de menor renda, pelos números que a gente tem encontrado, tem cor e tem gênero, né? Então, os números eles mostram isso. E aqui a gente tem alguns antes e depois. Eu não sei se está bem, se dá para vocês visualizarem, mas depois, se vocês puderem, a gente pode compartilhar com os participantes, tá? Aqui, gente, tem um caso à parte, eu não sei quanto de tempo eu tenho, mas eu trouxe só 1 minuto. 1 minuto. Eu trouxe aqui os impactos que a gente teve no Rio Grande do Sul, tá? Nós começamos a atuação do Reforma que Transforma no Rio Grande do Sul desde maio. Na verdade, nós fazemos atendimento emergencial via Reforma que Transforma para colaboradores desde o primeiro ano de existência do projeto, em Barão de Cocais, e aí a nossa demanda a cada ano só tem aumentado. Então, esse ano foram quase 300 colaboradores que a gente conseguiu atender via Reforma que Transforma. Inclusive, eu trouxe até um videozinho aqui, eu não sei se dá tempo de passar, será que dá? Aqui é a casa de um colaborador, né? E esse colaborador, ele estava com a sua esposa grávida, ele não teve coragem de abrir a casa dele pós-enchente. Foi a primeira vez que ele abriu, foi com a nossa
vocês quiserem, a gente pode... Luana, muito obrigada por compartilhar esse case de sucesso e tanto, né? Quero convidar agora Renato Souza, da PwC, para compartilhar o case conosco. Será que já está aqui a apresentação? Tudo certo aí com a apresentação? Renato, espera um pouquinho. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Renato Souza, então sou hoje diretor de Inclusão, Diversidade e Sustentabilidade Corporativa da PwC Brasil. Para quem não conhece, a PwC Brasil é uma empresa de serviços integrados, serviços profissionais, aqui no Brasil com 18 escritórios, muito conhecida pelos serviços de asseguração, de auditoria, mas também presta consultoria tributária, consultoria estratégica de negócios também. No mundo são mais de 150 países e com mais de 350 mil pessoas trabalhando pela PwC ao redor do mundo todo. E a ideia de estar aqui hoje, primeiro, agradecer pelo convite, parabenizar todo mundo que já falou, agradecer ao Etos pelo convite, por estar aqui mais uma vez para poder falar sobre esse tema que é tão caro para a gente. Agradecer a CEMIG, obviamente, também por acolher a gente aqui. Obrigado pela hospitalidade. E a ideia de trazer o case da PwC aqui hoje, no contexto de ASG, e tendo o recorte do S, quando a gente fala de social, já muito bem representado pelas outras empresas aqui, o S acaba abarcando uma série de outras coisas quando a gente debate essa estratégia no contexto corporativo, né? Acho que vocês já falaram sobre o A, devam falar também sobre o G, mas o S, ele pode ir desde o contexto do investimento social privado, como foi muito bem trazido aqui, mas também tudo aquilo que envolve as pessoas que trabalham na sua organização, seja do ponto de vista de benefício, do ponto de vista de apoio à saúde mental, das estratégias de desenvolvimento que você tem, dos acordos sindicais que você faz, tudo isso representa o S, de social. Então, ele está bastante além ali de tudo que a gente fala sobre investimento social privado, incentivado, filantropia. O S, acima de tudo, é a forma como a gente trata as pessoas que trabalham com a gente, no dia a dia, dentro das nossas empresas. O case da PwC hoje vai um pouco nesse caminho de toda a jornada que a gente construiu para trabalhar com a temática de diversidade, equidade e inclusão, tentando fazer com que a PwC fosse um lugar um pouco mais plural, diverso, inclusivo, tivesse uma cultura de pertencimento que, de fato, todas as pessoas pudessem estar ali dentro e se sentissem bem em ser quem são ali dentro da PwC. A gente chama isso de conhecimento é poder a partir do momento que a gente traz as pessoas para dentro. A PwC aqui no Brasil é uma empresa com mais de 100 anos, e aí, consequentemente, uma empresa com mais de 100 anos é uma empresa que, durante muito tempo, teve nas suas estruturas de poder ali uma hegemonia bastante masculina, bastante heterossexual e bastante branca. E, ao longo dos últimos 15 anos, a gente vem tentando transformar essa PwC e olhando para 5 dimensões de diversidade: pessoas com deficiência, pessoas LGBTI+, raça, etnia, gênero e gerações. Então, a gente estrutura toda uma estratégia, uma jornada de diversidade, equidade e inclusão, olhando para esses 5 pilares. No início, a gente tinha uma certa priorização por pilar, mas a gente, atuando num contexto de Brasil, a gente sabe o quão difícil é você estar num contexto social e econômico como é o do Brasil hoje. Infelizmente, é um dos países que, de fato, tem um potencial imenso para ser o que quiser ser na economia global, mas, ainda assim, é um país que vive desse potencial em uma série de aspectos. E o potencial de viver da sua diversidade ainda é só um potencial, né? Porque a gente amarga uma desigualdade muito grande. Então, quando você olha para dentro das organizações, a gente acaba sendo reflexo do que é a sociedade. Então, estava difícil trabalhar uma priorização da estratégia da PwC. Eu vou olhar só gênero, eu vou olhar só raça. Como a Luana bem colocou aqui, tem umas questões relacionadas ao nosso contexto brasileiro que tem identidade, tem CEP, tem cor, tem raça. Então, não tem como mais as estratégias de diversidade, equidade e inclusão das organizações priorizar de alguma forma. É claro que
Uma dessas dimensões, ou qualquer outras dimensões que podem surgir numa estratégia da PwC, é só um exemplo aqui para vocês. Você tem estratégias, inclusive, que podem trazer uma completude ainda mais interessante do ponto de vista de pessoas migrantes, diversidade religiosa, diversidade demográfica, enfim, tem uma série de questões que podem ser endereçadas. No contexto da PwC, Brasil e globalmente, são esses os tópicos que são olhados. Então, é importante olhar de forma interseccional todas elas, para tentar endereçar a problemática da falta de acesso e falta de representatividade de todos esses públicos dentro das empresas de uma forma mais completa, né, mais interessante, mais inteligente. Para isso, depois que a gente fala, né, que diversidade é quando você consegue ter aquelas diferentes características dentro da sua empresa, porque o conceito ele normalmente vem junto, né? Você tem diversidade, inclusão, inclusão e diversidade, tem diversidade, equidade e inclusão. Essas questões que são quase que semânticas, no bottom line, ali no limite, elas quase não importam. O mais importante é fazer o que precisa ser feito, o que é o certo a ser feito. Mas tem diferenças importantes no conceito, né? A diversidade é quando você está falando sobre a característica das pessoas. Eu sou um homem branco, um homem homossexual, cisgênero. Outras pessoas têm outras características comparadas à minha. Quando eu olho a sociedade brasileira versus as empresas, a diversidade é tentar refletir esse número, essa riqueza de pluralidade que a gente tem fora das empresas, dentro das minhas operações. Eu tenho a quantidade de pessoas negras que hoje a sociedade brasileira tem, que está acima de 56%, também atuando dentro da minha empresa. Isso é trabalhar a diversidade. A parte complexa começa a aparecer quando a gente fala sobre a inclusão, que a partir do momento que essas pessoas estão ali dentro, como que você faz? Elas precisam, de fato, se sentir pertencentes àquela cultura. Você não pode ser uma empresa que, durante 100 anos, não teve essas pessoas dentro dos seus quadros operacionais, funcionais, e muito menos de liderança, e, a partir de algum momento, você achar que tudo vai funcionar só porque você as trouxe para dentro. A cultura não está preparada para receber, porque os tomadores de decisão também não estavam preparados para receber. Então, tem um trabalho de aculturamento muito grande. E você, a partir do momento que trabalha diversidade, equidade e inclusão, você também tem que estar disponível para ter essa estratégia do S, do ESG, conectada a uma série de outras coisas, porque isso aqui também, além de ser negócio, além de ser diversidade, equidade e inclusão, também é responsabilidade corporativa. Porque quando você se propõe a fazer esse trabalho, você tem que considerar que, mais uma vez, a gente está no Brasil, você tem um gap educacional de acesso gigantesco. Então, como que você também faz o desenvolvimento dessas pessoas que você traz para dentro da sua organização? Então, a PwC, depois de 15 anos, ela veio amadurecendo, em especial no que a gente chama dos programas de desenvolvimento afirmativos. E por que os afirmativos? Né? Aí a gente entra em outros debates sobre a questão da meritocracia, por que não é programa para todo mundo, enfim. E aí tem uma máxima, quando você trabalha as temáticas de diversidade no contexto do ESG, que é você não consegue, você não poderia ou não deveria tratar os diferentes de forma igual, porque diferente é diferente. E aí você soma o conceito de equidade. Acho que algumas pessoas que já devem ter visto algumas imagens que circulam, enfim, que você tem, por exemplo, a questão da equidade sendo representada por 3 garotos tentando assistir um jogo de futebol, né? Acho que meus colegas devem ter visto essa imagem inúmeras vezes, mas a gente tenta buscar coisas novas para exemplificar, às vezes é difícil, né? Mas isso é muito certo. Você tem um muro, eles têm alturas diferentes, os 3 garotos, né? Um é muito baixo, um tem uma estatura mediana, o outro é muito alto. E quando a gente vai falar do conceito de igualdade, a pessoa pega e coloca um caixote para todos assistirem o jogo da melhor maneira. Mas quem já é alto, soma um caixote e fica ainda mais alto. Quem é mediano conseguiu ter uma visão um pouco melhor. Quem é muito baixo, o caixote não fez diferença alguma, porque é um caixote igual para todo mundo. Então, trabalhar diversidade, equidade e inclusão, e quando você olha a equidade, é você tratar os diferentes de formas diferentes. Por isso que nascem os programas afirmativos da PwC. Porque a gente viu que trazer só para dentro não estava funcionando, porque as mulheres não estavam chegando na cadeira de diretoria e sociedade na mesma proporção e velocidade que os homens chegavam. Quando eu falo de sociedade dentro de um conceito de PwC, que é uma Big Four, uma consultoria, estou falando da cadeira mais alta que você pode ter dentro de uma consultoria de auditoria hoje, que é quando você se torna dono daquela organização. E ali é o calcanhar de Aquiles da PwC hoje em relação à equidade de gênero. Pessoas negras, a mesma coisa, a gente estava trazendo para dentro, mas você não via a ascensão delas na mesma velocidade que as pessoas brancas. E a gente tem que ter muita clareza e muita serenidade, muita consciência enquanto população, sociedade,
que isso não acontece por acaso, isso acontece por preconceito, seja ele consciente ou inconsciente, mas isso é discriminação. Então, a gente lança a mão desses programas para olhar para essas pessoas e colocar uma ação afirmativa ali. Então, vou fazer o impulsionamento de carreira de mulheres. Então, a gente lançou o WIL, que é o Women Leadership, Mulheres na Liderança, e o WIF, o Women Focus também. O WIL está focado nas diretoras da PwC, que faltam só aquela última virada para se tornarem sócias. O WIF está focado nas gerentes, que também falta aquele empurrão para se tornarem diretoras, que é quando você começa a construir um pipeline de forma mais sustentável. Hoje, a PwC, depois desses 15 anos trabalhando muito fortemente nesses programas, a gente chega na equidade de gerentes executivas e diretoras 50%. A sociedade, quando eu assumo essa área da PwC em 2018, a sociedade da PwC era representada por 12% de mulheres. Hoje a gente chega ali aos seus quase 30%. É um salto bastante significativo, que está muito abaixo ainda dos mais de 50% que as mulheres representam na sociedade. Mas é uma construção, a gente tem que ter consciência disso, né? A questão de raça, a mesma coisa. Quando a gente lança o Black as Manager, é exatamente por isso que eu estava falando para vocês, que as pessoas negras estavam começando a entrar na PwC. E eu falo começando a entrar, é muito real isso. Em 2014, 2018, quando eu chego lá, a gente tinha em torno de 6% a 8% de pessoas negras. Para uma empresa que tem 5 mil pessoas, não tinha outra justificativa a não ser um preconceito iminente, intrínseco dentro do processo seletivo, que não era olhado como discriminação. É preciso tirar o véu disso e trabalhar todos os subprocessos de RH e colocar as pessoas para refletirem sobre isso. Hoje a PwC está com 35% de pessoas negras, dessas 12% sentando em cadeiras de liderança. Também aquém dos 56% que essa comunidade representa hoje na sociedade. Mas é uma construção também que a gente está correndo atrás dela para tentar equiparar. Isso pode estender para todos os outros programas aqui, pessoas com deficiência, que também é um grande desafio para a PwC e para todo o mercado, né? E aqui tem uma questão que ainda assola muito a comunidade de pessoas com deficiência, que é essa exclusão e quase a invisibilidade completa dessa população dentro das empresas, em especial em posições de liderança. Comunidade LGBTI+, também. A gente lançou o primeiro programa de aceleração de pessoas LGBTI+, na PwC, apenas o ano passado. Eu falo apenas porque, para uma empresa que tem uma trajetória de mais de 15 anos nessa temática, é bastante tempo. E isso porque essa agenda ela bebe muito do que está sendo colocado em termos de políticas públicas dentro de um contexto de Estado, né, como o Brasil. A gente veio amadurecendo na qualidade de informações e de dados. Hoje, trabalhar gênero, raça, pessoas com deficiência, são dados que o Brasil já digere um pouco melhor, já está nas principais pesquisas. A comunidade LGBTI+, ainda busca essa inclusão das suas informações, seja no censo nacional, enfim, mas sem informações claras de qualidade, dificulta muito. O que a PwC fez foi criar seu próprio ecossistema para as pessoas LGBTI+, se autodeclararem dentro dos seus cadastros ali. Claro, com muita conversa entre a área de recursos humanos, a diretoria de diversidade, a diretoria do jurídico, para a gente saber exatamente o que a gente estava fazendo. A gente tem hoje a LGPD, que, se a gente olhar ela da forma como ela deve ser olhada, como uma aliada, a gente consegue fazer muitas coisas. Então, usando da LGPD para proteger as nossas pessoas e as informações confidenciais e sensíveis delas, a gente conseguiu chegar hoje a 60% das pessoas autodeclaradas na PwC em relação à sua orientação sexual e identidade de gênero. Dessas 60%, 10% são pessoas LGBTI+. Massa crítica suficiente para a gente entender que na PwC, a gente, além de toda a problemática relacionada a gênero, raça, pessoas com deficiência, a gente também tinha um problema grave de encarreiramento de pessoas LGBTI+. A gente tinha uma concentração grande desses 10% nas cadeiras de entrada, como associate, assistentes administrativos, uma população razoável ali na cadeira de consultores. Agora, gerentes executivos, diretores, de fato, quase que a gente não identificava. O número que aparecia ali, a gente sabia até o nome da pessoa que era. Só por conta dessas informações e da maturidade desses dados que a gente consegue lançar esse programa de aceleração de carreira de pessoas LGBTI+, e a PwC consegue alçar muitas dessas pessoas à posição de gerente agora no último ciclo de promoções que a gente teve. Eu trago isso aqui para a gente ver o quanto que é importante a gente trabalhar toda a agenda de diversidade, equidade e inclusão com muita gestão, governança e análise de dados por trás, para que essas decisões sejam tomadas ali com base em informações, né? E que, para tudo isso aqui, a gente tenha a certeza
que a gente está olhando para a questão de negócio. Aqui eu estou falando que hoje a PwC ela tem um programa de trainee que ela contrata em torno de 400 pessoas por ano, 500 pessoas por ano. E hoje, o que a gente tem mais ouvido das pessoas que são contratadas pela PwC no programa de trainee é: estou vindo aqui porque sei que a PwC respeita quem eu sou. É o 3º ano consecutivo que a pesquisa Hopes and Fears Global da PwC, que a gente roda em todos esses 150 países que a gente está, traz a temática de autenticidade como a principal temática que os jovens, os novos talentos buscam dentro do mercado ao buscarem seu primeiro emprego. A autenticidade. É o 3º ano que ele está à frente, inclusive, de salário. Então, a gente está falando aqui de força de trabalho, a gente está falando aqui quem vai comandar as organizações no futuro. Então, trabalhar essas agendas do ponto de vista S não é simplesmente trabalhar social, é trabalhar a sustentabilidade dos nossos negócios. É dessa forma que a PwC encara. A estrutura dos programas segue mais ou menos essa lógica aqui, de treinamentos, network com executivos. Então, todos aqueles programas, a gente traz executivos do mercado que são destaques, mulheres, executivos LGBTI+, executivos e executivas negras, para também falarem com os nossos profissionais, eles entenderem que, de fato, é possível. Pode não ter esse role model dentro da PwC, mas no mercado como um todo eles conseguem encontrar. E aqui um pouco dos números, como que a gente tem avaliado isso, né? Mais de 600 pessoas passaram por esses programas da PwC. Num universo de 5.000, essa amostragem é bastante grande. 77% continuam lá. Quem é das áreas de recursos humanos sabe que esse índice de turnover ele é muito interessante, considerando 15 anos. Isso mostra que você trabalhar diversidade, equidade e inclusão é bom para todo mundo. Obviamente, para as pessoas que estão ali acessando aquele mercado de trabalho, muitas vezes pela primeira vez, recebendo investimento nas suas carreiras e podendo ser quem de fato são. Mas para a organização também é muito interessante, porque a gente sabe o quanto custa hoje você girar uma nova vaga no mercado. Contratar é caro, demitir é mais caro, ainda recontratar é muito mais caro. Então, quando você consegue reduzir ao menos o turnover, já vale todo o investimento na agenda de diversidade, equidade e inclusão das organizações. Aqui é um pouco das pessoas que a gente leva para falar com a gente. Muitas caras conhecidas aqui, nacionalmente e mundialmente conhecidas, porque nenhuma empresa, nem a própria PwC, faz tudo isso sozinho. A gente precisa de pessoas especialistas conversando ali internamente, inclusive no desenvolvimento da nossa liderança, para mostrar que, de fato, é possível e que todo esse conhecimento que está sendo construído é um conhecimento técnico, acadêmico, e que tem pessoas importantes falando a respeito de tudo isso. E é isso que eu trouxe para vocês hoje. Falhou, agora voltou, minha gente. Obrigada pelas contribuições. Muitos cases aqui, muita potência, né? Muita coisa acontecendo. E que bom, né? Que nós temos empresas que estão envolvidas aí com esse trabalho. As organizações do terceiro setor, eu posso falar aqui enquanto representante do terceiro setor, sentíamos que estávamos lá na base, né? Quando as empresas não ainda tinham essa visão da importância e da estratégia que é caminhar juntos. E aqui, ver as empresas falando de uma maneira tão robusta, tão consistente, desse trabalho que é desenvolvido para as pessoas, para as comunidades. Carlos trouxe aqui a questão da mobilização, Carlos, e é isso que funciona mesmo. É o olho no olho, é conversar com as pessoas, é entender suas realidades para que as soluções venham, né? O Renato traz aqui da importância do conhecimento para essa promoção de fato acontecer, para essa inclusão ser real. Ela não pode ser só abrir as portas, mas, de fato, entender a importância de capacitar as pessoas, de dar condições para que elas acessem outras oportunidades, né? A Luana também traz para a gente aqui um exemplo maravilhoso desse trabalho na base, com as pessoas, respeitando as suas histórias e trazendo soluções que, mais do que dar, é ensinar e despertar o desejo nessas pessoas de que elas são capazes. Porque não é só dar a casa, a reforma, mas despertar e mostrar o caminho de que elas podem. E que elas querem pagar a conta de luz, né, Carlos? Elas querem pagar a conta de luz. Elas querem pagar o financiamento das suas casas.
elas querem vender os seus queijos, né, serem reconhecidas, né, Natália? Então, são ótimas histórias. Em função do nosso tempo, eu vou preferir, a turma do Etos aqui, abrir as perguntas para a plateia, porque aí a gente consegue abrir mais perguntas. Eu acho mais interessante, nesse momento, a gente conseguir trazer um pouco. Então, eu vou abrir aqui, inicialmente, para 2 perguntas, e a gente controla o tempo para que as pessoas fiquem à vontade para poder colocar. Eu queria saber como vai funcionar aqui. Tem 2 pessoas, uma de laranja. Qual é o seu nome? Lívia, e depois o Fernando. Então, eu começo com a Lívia. Alguém pode deixar o microfone com ela, por favor? Obrigada. Boa tarde. Inicialmente, queria agradecer, né, a todos vocês e a generosidade de vir trazer aqui as experiências maravilhosas, que são inspiradoras. A minha pergunta é para o Renato. Renato, você colocou lá as 5 dimensões, né, que são trabalhadas dentro do projeto e do programa de vocês. Mas existe... como é que vocês trabalham a interseccionalidade, né? Que é quando essas características se somam e os preconceitos se somam também, porque as dificuldades de uma mulher são várias, mas quando essa mulher é preta, elas aumentam. E se ela tem alguma deficiência física, mais ainda. Então, a soma dessas circunstâncias, né, trazem diferenciações também entre essas pessoas que estão subrepresentadas. Como que vocês trabalham essa interseccionalidade? Muito bom, obrigado. Qual que é o seu nome? Lívia. Lívia, obrigado pela pergunta. É uma pergunta extremamente importante, inteligente. A interseccionalidade, como a Lívia bem colocou aqui, pessoal, é uma peça fundamental, ela é chave para você endereçar a problemática da falta de acesso, da exclusão. E numa sociedade como a sociedade brasileira, as pessoas elas vão sendo assoladas pelas camadas que vão somando a elas, né? Como a Lívia bem colocou, uma mulher negra, uma mulher com deficiência, sendo ela LGBTI+. Eu vou te falar, Lívia, que não é fácil. Eu lembro o início da jornada da PwC em diversidade e inclusão, que era quase que impossível a gente conseguir olhar de forma interseccional, porque o problema era tão escancarado, era tão num nível de maturidade tão baixa, que o mais importante ali era a gente levantar a mão e falar, gente, a gente precisa falar sobre uma coisa aqui, a gente precisa falar sobre o desequilíbrio, a desigualdade entre homens e mulheres. Naquele momento, quando você trabalha diversidade e inclusão dentro do contexto organizacional, uma das coisas mais importantes é a gente saber fazer leitura de contexto e saber qual que é o tamanho da abertura que aquela cultura organizacional tem naquele momento para poder te ouvir. Se você vai com muito, é como se fosse um funil, transborda, aí você perde a audiência. Naquele momento, lá em 2018, eu falei assim, vamos falar de equilíbrio entre homens e mulheres, que já é muito para a PwC, considerando que eu tenho uma liderança aqui de 88% de homens e 12% de mulheres. Depois de alguns anos, e a estratégia racial correndo aqui no paralelo, e a demografia saindo daqueles 8% e chegando próximo dos 15%, dos 20%, a próxima edição do programa já trouxe a provocação. Gente, não adianta a gente falar, ou não adianta de forma completa a gente falar de subir mulheres à liderança se a gente deixar algumas para trás. De que tipo de liderança eu estou falando? De que tipo de mulher eu estou falando? E às vezes a gente não vai conseguir endereçar dessa forma. E essas conversas começaram a acontecer de maneira muito transparente e muito madura. Foi fácil? Não foi. É fácil hoje? Também não é. Porque a depender do tipo de reação que você encontra ali, sempre vem aquele olhar, poxa, mas você estava falando lá de equilíbrio de homens e mulheres, agora você está falando de LGBTI+. Agora você está falando que o LGBTI+, tem que falar que LGBTI+, também, se ele é negro, se ele não é negro. Sim, é de tudo isso que eu estou falando. E aí você vai dosando. Hoje, esse We Women Leadership, ele está na 5ª edição. Foi o primeiro ano que ele trouxe metas claras
de que teria que ter gerentes executivas e diretoras negras da PwC para a edição acontecer. Por quê? Porque nos últimos 6 anos, a gente conseguiu construir um pipeline de mulheres negras entrando lá no programa de trainee e hoje sentando em posições de gerente inicial. Construiu o pipeline. Então, não adiantava lá atrás eu chegar na PwC e já lançar a mão da interseccionalidade, porque eu ia perder a audiência e não ia fazer essa construção no longo prazo. Tá certo? Acho que não tem o certo, não tem errado. Tem aquilo que aquela organização vai conseguir absorver naquele momento. A minha postura, enquanto executivo dessas áreas, é sempre buscar o diálogo e tentar não ganhar a guerra completa, mas ir travando algumas batalhas para chegar onde a gente está hoje. Obrigada, Renato. Lívia, você é de qual organização? Gasmig. Ótimo, obrigada. Renato foi a segunda pessoa? Fernando, de qual organização, Fernando? Só um minutinho, o microfone vai chegar. Eu sou da Sol Meu Dia, né? Tem 4 anos que a gente está trabalhando com produtos de cocção limpa, né? Porque a coisa que mais mata a mulher no Brasil, fora alguns tipos de câncer, segundo dados da Clean Cook Alliance e da ONU, é a poluição das cozinhas. O último que saiu de 2021 foram 22 mil mulheres que morreram devido à poluição da cozinha. Tanto da cozinha a gás, principalmente do gás, quanto da cozinha, como fala, a lenha, né? E esse é um problema seríssimo, né? Infelizmente, no Brasil, já mandei, inclusive, mandei lá para Gerdau, né? Mandei para o presidente, ele é meu amigo, siga ele lá, ele me segue lá no LinkedIn, gostou muito. Mandou eu entrar com o pessoal do projeto social junto dessa causa sua e não foi aprovado. Fernando, a sua pergunta é para quem, por favor? A minha pergunta é para ela e para o Carlos, né? A Luana? Para a Luana e Carlos. Por que vocês não colocam, né, a questão da cozinha limpa, do Clean Cook, dentro dos projetos de vocês? Né? Porque a tendência mundial é a eletrificação das cozinhas. Hoje a gente já tem tecnologia muito grande. O ano que vem a gente vai começar um projeto no Brasil, porque Michelle Halak, uma mineira de Juiz de Fora, assumiu o fundo de Clean Cook do Banco Mundial. Então ela arrumou, temos um convênio com a Merckx, Modern Energize Clean Cook da Langbourn University de Londres, que desenvolve esses projetos já há mais de 10 anos na Ásia e na Índia, para começar aqui no Brasil. Sabe? Entendi. Então, eu queria saber de vocês qual que é a ideia que vocês têm com relação a essa questão da cozinha, da diminuição de mortes, né? Outro dado muito importante é que criança com menos de 12 anos de idade não pode entrar numa cozinha, né, com a gás, mesmo que o gás esteja desligado, por causa do NO2. Ele é causa de 60% de asma das crianças. E todo mundo no Brasil fica de olhos bem fechados para esse que é o maior desastre ambiental na cidade. Fernando, a gente agradece pelas informações. Eu quero direcionar aqui para a Luana ou Carlos para que possam responder, por favor. Legal. Fernando, obrigada pela sua pergunta. Eu não tenho tanto conhecimento com relação a essa temática que você trouxe. Mas assim, a gente tem 3 pilares de atuação social: habitação, reciclagem e educação empreendedora. E os nossos investimentos, eles vão de encontro a esses 3 pilares que a gente tem de atuação social, que foram definidos em 2018. Mas nada impede da gente conhecer um pouquinho mais o seu projeto e quais são esses indicadores para a gente avaliar, tá? A gente trabalha em vários municípios e cada município a gente tem a mesma estratégia de atuação social, mas a depender da nossa relação com o território, a gente também tem algumas oportunidades de trabalhar com investimentos locais. Então, fica aí uma oportunidade para a gente trocar contatos depois do evento para conhecer um pouco mais do seu projeto, tá? Carlos. Da mesma forma, Fernando,
a mesma atuação da CEMIG, né? Nós atuamos em diversas frentes, CEMIG nas comunidades, CEMIG nas escolas, temos diversos projetos, né? É interessante, né? Se puder depois nos apresentar, até para a gente ver a viabilidade disso. Agora, eu te antecipo o seguinte, é muita carência, né? Nós temos projetos assim, em todas essas áreas, e a gente vê que, de uma forma geral, são muitas carências, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação aí, né, do que é mais urgente, tá? Ok? Ok, vou abrir aqui para mais uma pergunta da plateia, gente. Levantou a mão ali, qual é o seu nome? Thaís. De qual organização, Thaís, por favor? Eu sou do escritório de advocacia Pena e Fantini. Ótimo, sua pergunta, fica à vontade. Tá bom. Eu vou direcionar a pergunta para a Luana, mas, caso algum dos outros membros do painel queira responder sobre a ótica da sua empresa, acho que também seria interessante a gente ouvir. E aí, o direcionamento para a Luana é pelo fato de que ela trouxe aqui, inclusive, a história da minha terra natal, que é Barão de Cocais. E aí você trouxe alguns cases, inclusive fotos e menções da cidade, e a gente sabe que a atividade da empresa foi encerrada no município de Barão de Cocais. E aí eu entendo perfeitamente as questões de economia, a empresa busca lucro, e ela tem que buscar o lucro dela, não me entendam mal, não estou falando que não deve buscar o lucro. Mas, diante dessa necessidade de fechamento da atividade da empresa, como que você, da responsabilidade social ou outras pessoas desse meio, fizeram esse sopesamento de qual será o impacto social para esse município advindo do nosso fechamento aqui na cidade? Desculpa, qual é o seu nome? Thaís. Thaís, obrigada pela pergunta. Eu que agradeço. Eu não estava à frente desse processo de fechamento da unidade. Quem acompanhou foi uma outra colega da mesma área. Foi um processo que a gente acompanhou bem de perto e teve o envolvimento de várias áreas, relações com o governo, RH, várias áreas da empresa, porque as pessoas nos importam muito. Então, como responsável pelos principais projetos de responsabilidade social, ainda no ano de 2024, a gente permanece com os mesmos compromissos, tá? Mas os investimentos a partir de 2025, aí são os outros colegas que eu não tenho conhecimento de te falar agora, mas que podem te posicionar melhor, tá, a respeito do tema. É uma situação de negócio, como você mesmo trouxe, é uma estratégia que, por muitas vezes, foge do nosso conhecimento. Como o meu colega trouxe aqui, eu até dei um exemplo para ele. Para quem trabalha com diversidade e inclusão, para quem trabalha com responsabilidade social e quem está num papel de fazer a ponte entre comunidade e o investidor, a gente precisa ter o jogo de cintura. Hoje não significa que Barão de Cocais perdeu, né? Mas que talvez a gente tenha a necessidade de dar um passo para trás para, no futuro, dar um passo para frente. Então, a gente precisa entender e ter o conhecimento, discernimento da linguagem de negócio, né? Tem muitas vezes que a gente vai ganhar a luta na briga, outras não. A gente vai ficar igual mineirinho, comendo pelas beiradas, mas avançando sempre. É essa leitura que eu tenho como Gerdau, de um processo avante, de estratégia de negócio pensando como um todo, e o case de Barão de Cocais, a gente teve sim um cuidado especial, mas os detalhes a gente teve um outro time que foi direcionado para tocar isso, tá? Não sei se te contemplou a minha resposta. Ok. Mas tem mais um tempinho. O tempo está esgotado? Verdade, aqui falta um tempinho, mas só para finalizar, vocês três trouxeram do relacionamento, né? Com o público interno aqui, a PwC, e os outros 3 cases falando de relacionamento com comunidades. E é isso mesmo, né? Eu sou também de frente de relacionamento com comunidades. Existem os conflitos, os desafios, as angústias, as dores, porque nós ouvimos os dois lados, entendemos os desafios dos dois lados, e não é uma missão simples, né? Mas
ter empresas que tenham espaço aberto para essa escuta, para esse relacionamento, que tem conflito mesmo, né? E conflito faz parte, é um grande passo. E que bom que as empresas estão se abrindo e entendendo o seu papel para essa escuta, e que bom que a comunidade também pode ouvir o que as empresas têm a dizer. E aí construir os seus caminhos, porque são caminhos que muitas vezes serão construídos juntos, né? A solução, às vezes, não tem a resposta agora, né, Luana? A resposta, às vezes, não está pronta agora, mas ela vai vir nessa caminhada. Eu quero agradecer, né, a presença de vocês, de todos os palestrantes, agradecer pela oportunidade de mediar, né, esse espaço tão rico, quanto a gente aprendeu, de poder compartilhar também a presença e a companhia de todos da plateia. E espero que o nosso próximo bloco agora também seja tão rico quanto foi este. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Desculpa, porque quando eu te vi... Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigado. Parabéns pela mediação. Parabéns. Uma foto, organiza a foto.